bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e vital: como as mudanças climáticas moldaram a história das civilizações. Ao longo da história, as mudanças no clima influenciaram profundamente o destino das civilizações. Desde a ascensão de impérios até o colapso de sociedades inteiras, o clima desempenhou um papel crucial. Neste vídeo, vamos mergulhar em 12 momentos-chave em que as mudanças climáticas impactaram drasticamente o curso da história humana. Prepare-se para uma jornada reveladora que mostrará como o clima moldou o mundo em que vivemos. Cerca de 12 mil anos atrás, as mudanças climáticas marcaram o fim da última era glacial, trazendo um clima mais estável e quente. Este novo clima foi essencial para o surgimento da agricultura no Crescente Fértil, uma região que inclui partes do atual Oriente Médio. A agricultura permitiu o crescimento das primeiras vilas e cidades, o desenvolvimento da escrita, a especialização do trabalho e o surgimento de hierarquias sociais. A estabilidade climática foi um dos principais fatores que permitiram essa transição, estabelecendo as bases para as primeiras civilizações. O Crescente Fértil, com suas condições climáticas favoráveis, foi o berço de civilizações como a Suméria, Babilônia e Egito. A abundância de recursos naturais e a capacidade de cultivar alimentos em larga escala permitiram o florescimento dessas culturas. A civilização maia, uma das mais avançadas da Mesoamérica, atingiu seu auge entre os séculos 3 e 9 d.C. Durante esse período, os maias desenvolveram uma escrita complexa, avanços em astronomia e arquitetura monumental. Estudos indicam que entre os séculos 8 e 9, a civilização maia enfrentou várias secas severas e prolongadas. Essas secas, exacerbadas por práticas agrícolas intensivas, resultaram em colheitas fracassadas, fome e conflitos internos. A combinação de pressões ambientais e sociais levou ao abandono de grandes cidades maias, como Tikal e Palenque. Embora a civilização maia não tenha desaparecido completamente, seu poder e influência diminuíram significativamente, marcando o início de um longo período de declínio. O Antigo Reino do Egito, conhecido como a Era das Pirâmides, foi um período de grande prosperidade e estabilidade. As cheias anuais do Nilo proporcionavam colheitas abundantes, sustentando a economia e a sociedade egípcia. Por volta de 2200 a.C., o Egito experimentou uma série de anos com cheias do Nilo significativamente reduzidas. Essa mudança climática resultou em colheitas fracassadas, fome e aumento da instabilidade social e política. A crise climática contribuiu para o colapso do Antigo Reino e o início do primeiro período intermediário, uma época de fragmentação política e declínio econômico. O Egito eventualmente se recuperou, mas a estabilidade do Antigo Reino nunca mais foi alcançada. Antes do pequeno período glacial, a Europa experimentou o ótimo climático medieval, um período de clima quente que durou do século X ao início do século XIV. Esse clima favorável permitiu o crescimento populacional, a expansão agrícola e o florescimento das cidades. No século XIV, o clima da Europa começou a esfriar, marcando o início do pequeno período glacial. Invernos mais longos e verões mais curtos resultaram em colheitas menores, aumento da fome e declínio populacional. O pequeno período glacial teve efeitos devastadores na sociedade europeia. A fome enfraqueceu a população, tornando-a mais vulnerável à peste negra, que matou milhões. A crise climática também contribuiu para tensões sociais e políticas, como a revolta dos camponeses na Inglaterra. O Império Acadiano, fundado por Sargão de Acade por volta de 2334 a.C., foi o primeiro império verdadeiro na história da humanidade, unindo grande parte da Mesopotâmia sob um governo centralizado.
Por volta de 2200 a.C., uma severa seca, conhecida como a Seca de 4,2 mil anos, atingiu a região da Mesopotâmia. A diminuição das chuvas levou ao declínio da agricultura, fome e migrações em massa. A seca, combinada com a pressão de invasores externos e revoltas internas, levou ao colapso do Império Acadiano. Este evento marcou o fim de uma era e deu início a um período de fragmentação e conflito na região. As mudanças climáticas desempenharam um papel crucial na grande migração dos povos, que ocorreu entre os séculos 4 e 6 d.C. Durante este período, tribos germânicas e outras etnias migraram em massa, pressionando as fronteiras do Império Romano. Secas prolongadas e o esgotamento dos recursos naturais nas regiões de origem desses povos os forçaram a procurar novas terras mais férteis e com melhores condições climáticas. A migração dos povos bárbaros, exacerbada pelas mudanças climáticas, contribuiu significativamente para o colapso do Império Romano no Ocidente. Esse período de instabilidade levou à formação de novos reinos e à transformação do mapa político europeu. Durante o auge do Império Romano, a região mediterrânea experimentou um clima relativamente estável, com temperaturas moderadas e chuvas regulares. Esse clima favorável sustentou a agricultura e permitiu o crescimento populacional e a expansão territorial. No final do século III d.C., mudanças climáticas começaram a impactar negativamente o Império Romano. Períodos de seca e frio resultaram em colheitas reduzidas, contribuindo para a escassez de alimentos e o aumento dos preços. As mudanças climáticas, combinadas com pressões externas de invasores e crises internas, contribuíram para a eventual queda do Império Romano no Ocidente. O clima desempenhou um papel sutil, mas significativo, no enfraquecimento do Império. As civilizações andinas, como os Incas, desenvolveram-se em uma região com clima extremamente variado, que inclui desde desertos áridos até montanhas geladas. Os Incas e seus predecessores demonstraram grande habilidade em adaptar suas práticas agrícolas a essas condições adversas. O fenômeno El Niño, que provoca mudanças climáticas extremas na região andina, incluindo chuvas torrenciais e secas severas, teve um impacto significativo nas civilizações da área. As flutuações climáticas causadas por El Niño afetaram a produção agrícola e a estabilidade social. Embora algumas civilizações andinas tenham sido capazes de adaptar-se a essas mudanças, outras sucumbiram a crises ambientais, como o colapso dos moches e dos Huari. Os Incas, por outro lado, desenvolveram técnicas de agricultura em terraços e sistemas de irrigação que lhes permitiram prosperar até a chegada dos espanhóis. Durante o ótimo climático medieval, os vikings da Escandinávia desfrutaram de um período de clima relativamente ameno, que facilitou a expansão agrícola e a navegação marítima. Esse clima favorável permitiu que os vikings explorassem e colonizassem novas terras, como a Groenlândia e a Islândia. Por volta do século XIV, o início do pequeno período glacial trouxe um clima mais frio e imprevisível, que afetou as colheitas e a pesca na Escandinávia. As colônias vikings na Groenlândia, em particular, foram severamente impactadas pelas mudanças climáticas, levando ao seu eventual abandono. As mudanças climáticas também influenciaram a capacidade dos vikings de realizar expedições e comércio. Com o clima mais rigoroso, as viagens marítimas tornaram-se mais perigosas, contribuindo para o declínio da era viking. A Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização, prosperou graças à sua localização entre os rios Tigre e Eufrates. A agricultura na região dependia de um delicado equilíbrio entre as cheias dos rios e a gestão da água. Por volta de 2100 a.C., a Mesopotâmia começou a enfrentar mudanças climáticas que afetaram o ciclo das cheias dos rios. Secas prolongadas resultaram em colheitas fracassadas e migrações em massa.
As secas e a escassez de água contribuíram para o enfraquecimento das cidades-estado mesopotâmicas, como Ur e Lagash. A incapacidade de garantir a produção de alimentos e o controle dos recursos hídricos levou ao declínio dessas cidades e ao colapso de sua influência na região. A Revolução Francesa, que começou em 1789, foi influenciada por uma série de fatores econômicos, sociais e políticos. No entanto, as condições climáticas adversas no final do século XVIII também desempenharam um papel importante. O inverno de 1788-1789 foi um dos mais rigorosos da história francesa, causando uma escassez severa de alimentos. As colheitas foram devastadas, o preço do pão disparou e a fome se espalhou entre a população. A crise alimentar exacerbou o descontentamento popular e aumentou as tensões sociais, contribuindo para o início da Revolução Francesa. O impacto das mudanças climáticas sobre a economia e a vida diária dos franceses foi um fator que acelerou a queda do antigo regime. Hoje, estamos testemunhando mudanças climáticas globais que apresentam desafios sem precedentes para as sociedades modernas. O aumento das temperaturas, o derretimento das calotas polares e a elevação do nível do mar são apenas algumas das consequências dessas mudanças. As mudanças climáticas modernas ameaçam a agricultura, a disponibilidade de água e a estabilidade econômica em muitas regiões do mundo. Desastres naturais mais frequentes e intensos também estão forçando migrações em massa e aumentando o risco de conflitos. As sociedades de hoje precisam adaptar-se rapidamente a essas mudanças para evitar os erros do passado. A história nos ensina que as civilizações que não conseguiram se adaptar às mudanças climáticas muitas vezes enfrentaram declínios catastróficos. O desafio agora é global, exigindo cooperação e inovação para mitigar os impactos e garantir um futuro sustentável. As mudanças climáticas sempre foram uma força poderosa na história das civilizações, moldando o destino de impérios e influenciando a vida de milhões de pessoas. Desde o surgimento da agricultura até os desafios modernos, o clima desempenhou um papel central na trajetória da humanidade. Compreender como as mudanças climáticas moldaram o passado pode nos ajudar a enfrentar os desafios do presente e do futuro. A adaptação e a resiliência serão essenciais para garantir que as civilizações contemporâneas possam prosperar em um mundo em constante mudança. Despedida, obrigado por acompanhar nosso vídeo e esperamos que você tenha gostado desta exploração profunda. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!